Somos vítimas da vontade desenfreada de Deus em querer dispersar a humanidade, trazer divisão, quando a pobre da humanidade simplesmente quer apenas trabalhar pela sua união para, dessa forma, alcançar Deus. Essa seria a mensagem central da Torre de Babel se nós lêssemos de uma forma literal o que ela ali traz. Porque se nós olharmos dentro de toda a história da Bíblia Sagrada, vamos perceber que não é bem assim. Por que Deus iria querer a divisão da sua criação, sendo que depois ele manda seu Filho unigênito para unir a todos? É o que nós vamos ver agora com o nosso estudo, que continuamos aqui. Inclusive, você já deve ter em mãos, e se não tem, estou colocando o link na descrição do método ecumênico, esse método que estamos usando para o nosso estudo bíblico. E hoje vamos ler o capítulo 11 do livro de Gênesis, onde temos as passagens a Torre de Babel e os descendentes de Sem. E eu aqui tenho já preenchido as minhas perguntas, porque no método temos ali 3 camadas: espírito, verdade e amor, onde fazemos assim um estudo em espírito e verdade à luz do novo mandamento de Jesus, e dentro dessas camadas, perguntas que guiam o nosso pensamento para a mensagem que emerge para a nossa vida, para a nossa transformação e para a nossa união em Deus. Vamos lá? Aqui na primeira camada, espírito, nós temos a seguinte pergunta em relação à mensagem principal, ou os princípios que encontramos nessa passagem, e eu logo coloco que seria a soberania de Deus sobre a vontade humana. É isso que eu observo quando assim leio essa passagem da Torre de Babel e também em sequência os descendentes de Sem. E já vou falar sobre isso mais pra frente. Agora, a segunda pergunta: como isso ressoa com a nossa natureza espiritual? Bom, eu acredito que a narrativa ela é histórica e apresenta para nós o resultado da ganância humana. Ela, assim, mostra como o ser humano, na sua vontade desenfreada de querer acumular, crescer, chegar até uma estatura de Deus, de modo a substituir Deus, a ser mais que Deus, acaba colocando ele na condição da queda. É exatamente esse motivo que encontramos ali na história de Adão e Eva. É o consumo do fruto para serem como Deus e não um com Deus, como Cristo nos ensina e nos mostra em seu Evangelho. Então, essa vontade de querer alcançar Deus nos seus próprios termos, nos termos humanos, de subjugar Deus, de tomar controle de tudo que ele tem, é uma ideia falaciosa, é uma ideia que nos leva à queda. E eu vejo aqui que a Torre de Babel traz para nós um sentido subjetivo muito interessante, que eu entendo como sendo contrária à ideia do herói rebelde que subjuga os deuses. Lembra daqueles contos mitológicos gregos, do semideus, Hércules, Perseu, Teseu, todos esses que acabavam tendo que lutar contra Deus, contra o destino, e assim vencer eles, vencer os desafios, para poder fazer parte do Olimpo ou mesmo substituir o próprio Deus? Então eu vejo que aqui, na verdade, é uma ideia contrária e apresenta, na verdade, para a gente o sentido harmônico que deve existir entre Deus e a criatura. Então, realmente é uma quebra de paradigma na ideia do herói rebelde. É apresentar para nós que, na verdade, o herói é aquele que busca viver de forma harmoniosa com a vontade de Deus. E aí vamos para onde encontramos o Espírito agindo no texto, na vida ou no mundo. Aqui eu vejo que é na realização das leis divinas, exatamente a questão de ação e reação, e o eventual preparo das almas que realizarão a vontade de Deus na terra. Por quê? Porque daí temos logo em sequência a descendência de Sem. Então, vemos que a Torre de Babel apresenta para nós o ápice da ganância humana em querer ser maior que Deus, e aí tem a queda dela. Só que, logo na sequência, temos a apresentação da esperança de Deus pela mudança da humanidade com a descendência de Sem, onde vamos ter o nascimento de Abrão, que depois se tornará
Abraão. E aí, as principais percepções que eu vejo aqui no âmbito do espírito é realmente o uso simbólico da ideia de linguagem, porque a tendência que temos aqui nesse texto é a de assumirmos que esse momento era quando todos tinham uma mesma linguagem. Só que não é o caso. Isso seria numa interpretação literal, materialista do texto. O que temos que entender é o simbolismo da ideia de linguagem. E o que ela é? Ela é um uso simbólico da percepção da realidade. É uma forma de traduzirmos aquilo que estamos presenciando, a realidade em si. E essa linguagem, ela vai ser exatamente a representação da união das mentes por um único propósito. Porque é isso, é usarmos termos, palavras, sentenças que deem sentido ao que estamos pensando e assim possamos entrar em comunicação, em comunhão, de modo a entender o que vai sair da nossa conversa ou o que vamos fazer, trazendo assim um resultado relacional. E quando nós colocamos isso numa ideia simbólica da linguagem de uma cidade ou de um grupamento, nós estamos falando de um único objetivo. Por exemplo, Nova York. Todos aqueles que querem ficar ricos e crescer na vida e serem poderosos no mundo dos negócios, no mundo das ações, da bolsa de valores, vão para Nova York, para Wall Street. Qual é a linguagem comum daquela região? O dinheiro. É o negócio, é a disputa financeira. Essa é a linguagem comum. E aqui, quando vemos a história da Torre de Babel, estamos vendo isso, que são mentes, almas reunidas com um único propósito de querer ser maior que Deus, ou estar ao redor dessa visão de alcançar Deus ao ponto de substituí-lo, de ser maior que o próprio Deus. E isso traz a ruína da sociedade, traz a queda da população, daquele grupamento, daquela cidade, como vemos desde ali do começo da Gênesis. E isso me conecta logo com a passagem do Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 18, versículos de 21 a 24, onde temos ali a ruína e a destruição definitiva da Babilônia. E vemos logo no começo que o seu julgamento acontece exatamente pelas leis divinas, porque ela é julgada por uma pedra que não foi lapidada por mãos humanas e está vindo dos céus por um anjo. Isso nos mostra todo o funcionamento das leis divinas em ação. E algo que eu levarei comigo, bom, eu vejo que o objetivo final dessa história é realmente de apresentar para nós a necessária comunhão com Deus que devemos ter e não a tentativa de conquistá-lo, de subjugá-lo. E vamos assim para a verdade, onde logo na primeira pergunta eu coloco o que eu vejo que são ambas, tanto a profecia quanto também a lei divina, porque apresenta a sentença divina num período histórico, ali naquela época em que temos na região da Babilônia o surgimento de grandes impérios, ou mesmo as brigas entre grandes impérios, e essa busca em querer ser maior que Deus, em enfrentar o destino e ser o poderoso, aquele que domina tudo, que domina o mundo. Mas também demonstra para nós, no sentido profético, a consequência dos que decidem seguir seus exemplos. Aquela ganância humana de querer ser maior que Deus e o que eventualmente vai acontecer com todos aqueles que assumem essa linguagem, que acabam se unindo a essa interpretação da vida, do mundo. E aí depois, a sua conclusão promove a liberdade espiritual na verdade de Deus? Olha, eu acredito que sim, porque ensina que não precisamos entrar numa guerra impossível de ser vencida contra Deus e que nem mesmo Ele almeja isso. Deus não almeja que a gente lute contra Ele. Ele quer comunhão, Ele quer união. É esse o propósito de toda a Bíblia Sagrada, quando vemos até mesmo no Evangelho de Jesus. E aí, quais crenças falsas esta verdade desafia na sua vida? Bom, eu colocaria que é de que estamos nessa vida para sobreviver às injustiças da vida ou do destino. Aquela ideia de que nós somos eternamente vítimas, que todos nós sofremos pela injustiça da vida, do destino, de Deus com a gente. E, na verdade, o que eu observo, a minha percepção é que Deus quer comunhão. Ele quer de nós essa aliança com a sua vontade. Tanto que depois temos aqui a narrativa dos descendentes de Sem,
onde vamos ter aquele que vai formar uma nova aliança com Deus depois de Noé. Abrão se tornará Abraão. A profecia, ela conecta comigo com esse constante ciclo histórico das sociedades, dos impérios que crescem e crescem e crescem e querem dominar o mundo, querem ser imponentes, querem conquistar os povos, as nações, ser o maior de todos. E no final, todos caem. A história já nos mostra isso. Algo que me traz paz nisso tudo é o fato de que não preciso lutar contra Deus. Graças a Deus, não é mesmo? Essa ideia de que, poxa, eu tenho que lutar contra Deus para poder ser alguém, poder crescer na vida, poder ter vida. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho que trabalhar pela união com Ele. Aí sim eu terei vida, não lutando contra Ele. Vamos à terceira camada, na parte do amor, e a primeira pergunta eu já coloco que eu vejo que realmente que essa união das mentes e dos corações por um objetivo que seja louvável a Deus. Porque o que vemos aqui é a união das mentes e dos corações para um objetivo que não é louvável a Deus. Mas nós podemos sim nos unir e buscar, assim, viver conjuntamente quando temos um objetivo que é louvável a Deus. É isso que o Cristo traz em seu Evangelho. É isso que Ele nos apresenta. Quando temos o foco na nossa mente, no nosso coração, de estar com Deus, de alcançar o seu reino de uma forma harmoniosa, nós temos uma grande força. Somos uma sociedade de glorificados em Deus, como está no seu Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, ali onde vários povos, nações, tribos, pessoas de várias línguas estão juntas com um único propósito de servir a Deus e estar com Deus e fazer parte do seu reino. Então, isso é possível, eu vejo como uma prática. Agora, significa que eu vou conseguir praticar isso com o mundo inteiro? Não, eu sou apenas um ser humano, não sou Deus, não sou Jesus, sou Nicolas. E o que o Nicolas pode fazer, assim como eu também converso com vocês para pensarem naquilo que vocês podem fazer, é ajudar a minha família, é estar com a minha família, é trabalhar isso com a minha família, termos um objetivo único, unir nossas mentes e corações para objetivos que sejam louváveis a Deus, de modo assim a manter a minha família unida em Deus. E a mensagem, ela me faz perceber, sim, a ação do amor e da salvação de Deus na minha vida. Por quê? Porque demonstra que o nosso desentendimento, como fala aqui na história da Torre de Babel, não é capaz de superar a vontade de Deus pela nossa salvação. E aí é a sequência. Porque assim, temos a queda da Torre de Babel, a confusão das mentes e corações, porque todos estavam querendo substituir Deus. Só que essa queda, ela não supera a vontade de Deus em promover a salvação nossa, da humanidade. Porque em sequência temos ali a narrativa daquele que vem a nascer para, assim, fazer a aliança com Deus e trazer esse sentido para a nossa vida, que é Abraão. Depois, a crença rígida que quebra na minha vida. Bom, eu vejo que é realmente a de que somos constantemente vítimas da vontade maquiavélica de Deus. Essa ideia de que Deus está contra nós, de que a vida está contra nós. Essa história, para mim, ela quebra com isso. Ela quebra com essa ideia. Porque ela nos mostra que isso acontece quando temos objetivos que não são louváveis a Deus. E um objetivo que não é louvável a Deus é lutar contra Ele, é querer substituí-lo. Mas se escolhermos viver com Ele, se escolhermos ter uma harmonia com Ele, aí sim, aí a gente vai longe. Principais percepções de que Deus não espera de nós acúmulo de obras materiais para alcançá-lo e estar na sua presença. Essa história quebra diretamente com a ideia de que precisamos acumular coisas materiais para assim estarmos com Deus. Não, o que aconteceu aqui? Eles estavam acumulando coisas materiais, querendo formar a cidade para assim alcançar Deus. E não é pelo material, é pelo espiritual. Jesus já nos mostra isso em seu Evangelho e em seu Apocalipse. Não significa que não temos que ter obras, ou mesmo que as nossas obras não vão servir para nada. Sim, vão servir, desde que sejam obras espirituais, não as materiais, porque as materiais elas se encerram aqui, na terra, para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Já as espirituais, essas sim, vão formar para nós os tesouros no céu, de modo que a gente possa assim estar com Deus.
Não são tesouros materiais, são tesouros espirituais. O Cristo fala isso em seu Evangelho e ele fala também em seu Apocalipse, que nos revela que ele está para vir e assim retribuirá a cada um segundo as suas próprias obras. Novamente, não obras materiais, obras espirituais. Qual experiência de vida essa passagem te faz lembrar? Bom, me faz lembrar de quando eu era pequeno, ingênuo e queria salvar o mundo, e que o mundo dependia de mim para assim ser salvo. Isso é uma ideia infantilizada. Não significa que não podemos trabalhar para a salvação do mundo. Sim, podemos, mas não somos nós que promovemos essa salvação. Quem promove a salvação é Deus, é Jesus. Nós podemos e devemos fazer parte desses seus divinos planos para isso. E é isso que ele espera de nós. E aí agora, o último item, algo que vou começar a fazer, olha, eu coloco no sentido de trabalhar e manter a família unida em Deus. Isso já é uma grande vitória. Você trabalhar e manter a família unida em Deus é uma grande vitória. Você já está sendo um herói, uma heroína da sua família. Porque você não está sendo um super-herói, uma super-heroína, querendo acumular todos os defeitos e problemas que a família tem. Não, mas você está abrindo espaço para que todos possam se sentir seguros para, assim, juntos, independente das suas falhas, das suas imperfeições, alcançar Deus e estar com Deus. Ter essa comunhão com Deus que é o que Ele quer. E, bom, eu encerro aqui o meu estudo, espero que você tenha gostado. É assim que nós realizamos o estudo no método ecumênico, entendendo assim a mensagem que converse com o nosso espírito e promova assim essa liberdade espiritual na verdade de Deus, de modo que a gente possa praticar também o seu amor em nossa vida. Lembrando que você pode ter Ele agora, de graça, nas suas mãos, só clicar no link aqui na descrição. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, por favor, fique à vontade, comente. E se ainda não segue a gente, inscreva-se para você poder ficar a par de quando nós publicamos aqui os nossos estudos bíblicos, da Gênesis ao Apocalipse. E todas as quartas-feiras nós temos ali uma continuação, onde discutimos mais aprofundadamente, de uma forma mais prática também diria, sobre pontos do estudo que fazemos hoje, toda quarta-feira no Spotify. Estou deixando o link na descrição para você e o QR Code também para você poder assim ter acesso a esses episódios do nosso podcast. Bom, espero que você tenha um ótimo dia e que a paz de Deus esteja agora e sempre com você.